Estamos aqui com a Fanny Rubin na exposição Peça, a Páscoa Judaica, Passado e Presente. Bom, Fanny, essa exposição é a primeira exposição de uma festa judaica, ou você já fez essa exposição uma outra vez? É um projeto inédito? Fala sobre essa exposição. Então tá bom. Em 2009 a gente fez a primeira exposição sobre o Templo Sagrado, que foi no Forte de Copacabana. Depois ela correu o Brasil e agora a gente, em 2016, está fazendo a história de Peça. Então a gente, com bonecos e toda a cultura pernambucana artística, a gente está retratando a história de Peça. É inédito, é o primeiro local, está sendo aqui na Hebraica, no quarto andar. Na Sala de Israel. Exatamente. De terça a sexta e domingos, de 10 da manhã às 17 horas. Na verdade, assim, você que idealizou essa exposição, assim, como é que surgiu essa ideia de fazer uma exposição de Peça? Então, depois dessa exposição do templo... Essa exposição do templo também nós publicamos no nosso jornal. É verdade, é verdade. Então, depois dessa exposição do templo, a gente conversando com a Lubavitch, a gente teve a ideia, né, de fazer, o Rabino teve a ideia de fazer, vamos fazer de Peça? Eu falei assim, adorei a ideia. Qual Rabino? O Rabino, bom, na verdade, né, a gente, essa exposição, ela foi bolada 3 anos atrás, quando a gente conversando com o Rabino Goldman, a gente teve a ideia de fazer festas judaicas. E uma dessas primeiras festas está sendo a de Peça, né? Então tem 3 anos que eu estou elaborando a forma e como fazê-la. E agora a gente está executando, né? E o Rio de Janeiro foi escolhido para ser o primeiro local para ter essa exposição. Exatamente. Quer dizer, então nós somos privilegiados em receber em primeira mão um projeto inédito, né? É verdade, inédito no Brasil, acredito. É verdade. Né? E a partir dessa exposição, você tem ideia de fazer outra? Então, a gente acredita que vai fazer outras exposições de outras festas. A gente, na verdade, está buscando patrocínios para que a gente possa fazer isso, né? E a ideia é que a gente realmente possa ter um local onde a gente retrate nossas festas de uma maneira divertida, interagindo com o público e que eduque, né? E passe a meta. Assim, além da comunidade judaica, quem você gostaria, assim, como é que vocês estão atraindo as pessoas de fora da comunidade maior? Existe algum... Então, a gente está fazendo um trabalho de mailing bastante intenso em todos os colégios públicos e colégios também particulares, tanto laicos como judaicos. Né? O objetivo é que qualquer um venha aqui e conheça a história. Na verdade, a gente está falando da história da Bíblia, da Torá, a gente está falando da história dos povos. Né? Então, a gente está retratando aqui 5.000 anos atrás, mais ou menos, 3.000 anos atrás, na verdade. Bom, agora então a gente vai fazer um passeio pela exposição. E a mesa de Peça. A gente está retratando uma família nos dias de hoje, como celebramos Peça. Então tem a mãe, o pai, os irmãos, os pais, os avós, todos eles sentados à mesa com a Kiará, representando cada um dos elementos da Kiará. O vinho, que não pode faltar, a água com sal, que mostra e lembra a gente as lágrimas que foram passadas na época que éramos escravos. E de uma forma divertida, você interage aqui com o menino Ben, que é de 12 anos e que conta toda a história da Páscoa Judaica para vocês. Então vocês sentam, tiram fotos, comem maçã no nosso espaço e conhecem um pouquinho de cada um desses elementos que está retratado aqui e explicado de uma forma interativa. De uma forma interativa, a gente mostra como tudo começou. Então a gente fala um pouquinho de Abraão, né, Isaac, Jacó e o filho de Jacó, que foi Yosef, que levou a gente para o Egito através da sua escravidão. A partir daí começa toda a nossa história.
É importante retratar que todos esses bonecos são feitos de madeira, eles são mamulengos e todos, para retratar os patriarcas, olham para o céu, como se eles estivessem olhando para a chão. Aqui em azulejos interativos é contada toda a história de Yosef, desde a sua prisão até o sonho que ele teve com o faraó e descobriu que teriam 7 anos de vacas magras e vacas gordas, virando então o imperador do Egito e trazendo sua família para o Egito. Todos sabem que o faraó morreu e o outro faraó que entrou não gostava dos judeus e ficou vendo que tinham tantos judeus e ficou com medo e escravizou esses judeus e resolveu matar todos os primogênitos. O que aconteceu nesse momento? Um desses primogênitos foi jogado no Nilo, que foi Moisés. E aí começa toda a nossa história de Moisés. Aqui a gente retrata Moisés e vale a pena olhar que todos os painéis mostram o presente. Aqui é o Nilo hoje, né? E aqui você conhece a história de Moshe com a sua mãe, com a sua irmã jogando ele no mar. E a partir daí o que aconteceu? A irmã do faraó pegou e criou esse menino. Esse menino então foi um egípcio, que quando cresceu descobriu que não era um egípcio, sim um judeu. A partir daí ele fica desesperado e vai buscar a verdade. E a verdade é encontrada através dele tendo uma visão com Deus, onde uma árvore se queimou e ele achou que essa árvore não se destruía. E ele conversa com Deus e fica com a missão de libertar os judeus. E fala para ele, por favor, solte o meu povo. O faraó disse, nananina. E ele disse, olha, Deus vai trazer pragas para você. E nós vamos agora ver cada uma das pragas. O ápice da noite de Pêssah, que é a libertação, onde os judeus saem e cruzam o mar para rumo à liberdade.